E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Bom, estou pretendendo fazer uma playlist no meu canal e eu vou trazer alguns conceitos aí em relação ao que acontece, né, na vida após a morte, life after life, o que acontece do outro lado, realmente existe essas possibilidades de vida após a morte. São questões que eu em particular gosto, né, e eu tenho adquirido através da experiência, através de estudos. Eu tenho adquirido muitas coisas encantadoras, maravilhosas e muitas coisas esclarecedoras. A gente também, através da própria lente filosófica, a gente pode entender que a vida ela é uma sucessão de frames que sempre acontece no agora. Todavia, esta realidade não é a única realidade que existe. Ela era meramente, né, uma ilusão temporária de uma realidade maior. Também eu gosto de valer sobre alguns preceitos herméticos, que a primeira concepção, o primeiro princípio hermético, né, que o todo ele é puramente mental e que tudo advém da mente de todo, né, e que a única coisa real que existe, a única realidade que existe é o todo, e abaixo do todo são todas as realidades temporárias, desde os mais altos graus da hierarquia, dos mundos superiores até os mundos mais densos, os mundos mais inferiores. Todas essas realidades advêm de todo, todavia todas elas são ilusões, né, que o todo cria e depois ele recolhe para si. Uma vez deixando isso bem claro, a gente pode entender que esse lance de condenação eterna e gozo eterno para uns e condenação eterna para outros é meramente um conceito de crença que ele vem cada vez mais se modelando, né, com o passar do tempo, e hoje com um novo conceito da realidade, né, partindo desde o espiritismo, de algumas concepções de Helena Blavatsky, algumas concepções da própria filosofia, física quântica. A gente vai cada vez mais mudando esses ideais e entendendo cada vez mais essa relação da realidade em si, da vida após a morte, o que acontece, né, quando a gente partirmos dessa para outra. Enfim, todas essas questões eu particularmente gosto, sempre mexi com isso, e é como eu já disse, eu tenho adquirido muitas coisas encantadoras, seja através de uma experiência própria, né, uma experiência de estado alterado de consciência, experiência de saídas fora do corpo, como também, obviamente, através de estudos, através de assistir palestras de pessoas realmente que se dedicam à vida, né, para trazer para a gente essas questões que, com certeza... O Mike, o gato está mexendo aqui na câmera aqui. Com certeza vai fazer com que nós nos tornamos pessoas melhores, e nós nos tornando pessoas melhores, a gente com certeza vai ajudar nesse processo de remodelação da sociedade para que todos possam viver uma vida em harmonia, uma vida abundante. Bom, pessoal, o meu canal ele não é muito grande, mas se você gosta de assuntos assim como eu, e se você se interessa por assuntos como esse, se inscreva no meu canal, né? Deixe um joinha aí, se quiser comente também, isso ajuda muito a gente a espalhar, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar novos ideais, e claro, nunca querendo trazer uma verdade acessível, uma verdade absoluta das coisas, mas sempre trazer isso aí para provocar uma certa conscientização, uma certa reflexão. E esse primeiro vídeo eu quero trazer justamente o que acontece após a morte com essas pessoas que elas, por uma questão emocional, né, por uma questão de passar por tantos conflitos, né, e achar que finalmente consolidando-se com as suas próprias vidas, elas vão acabar com os problemas, né, acabando com a sua própria vida. O que acontece com as pessoas que cometem suicídio, né, o que acontece com as pessoas que sendo comovidas por fortes emoções, elas acabam assassinando outros e por consequência tirando a própria vida, né? A gente vê muito isso acontecendo, principalmente aí com relação aos crimes passionais, né? Pessoas que se frustram amorosamente, elas acabam cometendo aí esse dissabor da vida, né?
trazendo sabor para a própria vida e também deixando várias cicatrizes aí para as pessoas que convivem com ela, né? E para também com as pessoas ali quando rola esse crime passional, que é um crime bastante cruel, né? Que a gente, cada vez mais também a justiça ela vem tomando precauções, né? Medidas preventivas com relação a isso, enfim. Mas o que acontece com essas pessoas? Valendo-se do preceito hermético de que o todo é mente, a gente tem que pensar o seguinte: isso a gente pode ver, por exemplo, em conceitos como The Biology of Belief, né, do Dr. Bruce Lipton, que ele fala muito dessa questão, e muitos outros, né, pesquisadores, cientistas da área da saúde, médicos, enfim, que estudam nessa área aí, que falam que primeiramente o seguinte: partindo dessa concepção de que existe uma realidade mental por trás dessa realidade, o que seria essa realidade física? Essa realidade física nada mais é do que uma ilusão temporária de uma realidade astral, de uma realidade mental, né? E que a nossa própria mente, ou a nossa alma, ou o nosso perispírito, né? Trazendo um conceito mais do espiritismo kardecista, né? Esse nosso corpo energético, ele usa, né, ele cria esses corpos físicos simplesmente para a gente viver essa vida como a gente está vivendo, né? Que todos nós precisamos obrigatoriamente deste corpo para que a gente possa fazer valer a vida como ela é, né? Isso aqui nada mais é do que uma roupa que nós caímos para dentro e viemos aqui neste mundo nos aventurar, viver os dramas que a vida nos oferece. E através dessa vestimenta a gente gera sofrimentos, a gente gera karmas, a gente também gera muitas coisas boas, né? A gente vê muitas coisas boas, enfim. Essa é a vida acontecendo como ela é, maravilhosa como sempre, independente da maneira que nós encaramos, né? Então, entendendo essa concepção de que o corpo é meramente um veículo, e esse veículo é temporário, ou seja, ele nasce, vive, depois ele entra em decadência, existe uma realidade maior, e essa realidade seria a realidade astral. E como funciona essa realidade astral do lado de lá? Ela funciona mais ou menos como funciona aqui. Uma concepção de sociedade mais melhorada, e aqui seria o reflexo de uma sociedade que é melhorada lá. Só que o que acontece quando a pessoa ela vem a cometer um suicídio? Lembrando-se que essa pessoa ela não vai ter uma condenação eterna. A gente tem que pensar que o juiz mais justo que nós temos é a nossa própria consciência. Agora, digamos, uma pessoa que ela está usando um veículo corporal, mas ela é dotada de um perispírito. Ela está passando de vários problemas que ela chega num pé que ela fala não dá mais. E ela dá cabo à própria vida. O que acontece? Será que essa pessoa ela realmente vai resolver todos os problemas, solucionar todos os problemas dela, simplesmente quando ela acaba com a vida? Obviamente não. Por quê? O corpo, a vestimenta se esvai, porque houve um conflito nessa vestimenta. Mas aquele campo mental, aquele corpo perispiritual, ele continua, ele permanece. Ele simplesmente vai se adaptar em outra dimensão da realidade, cuja vibração é compatível com aquilo que ele vibra. E por que existe esse lance, essa simbologia de que os suicidas, as pessoas que cometem suicídio, elas sofrem, né? Tem aquele famigerado vale do suicídio, ou os purgatórios, né? Ou os tártaros, né? Se eu não me engano. Qual seria essa simbologia? A simbologia é simplesmente essa concepção de que se a pessoa está passando por um conflito e ela tira a própria vida, ela simplesmente perde o corpo, mas o conflito continua, porque esse conflito, essas informações, esses estados emocionais, eles estão ocorrendo primeiramente no corpo mental. Então, o que seria uma pessoa quando ela morre? Ela simplesmente continua sendo a mesma pessoa, só que ela está sem o corpo. É uma pessoa nua. E daí, quando ela está do lado de lá, como ela deve ocupar lugar em algum lugar no espaço, porque tudo na existência está contido na mente do todo, automaticamente ela é atraída para uma dimensão da realidade cuja vibração é semelhante. Só que chega lá, ela vai ter que compartilhar, ela vai ter que comungar com outros seres que também têm uma vibração compatível. Isso seria um espectro de vibração. Vamos analisar aqui, vamos fazer uma análise aqui.
rapidamente. Por exemplo, essa dimensão, ela tem uma vibração do 1 ao 100. De repente essa pessoa aí, ela está vibrando um 80. Essa é uma análise bem hipotética. Então ela vai fazer o quê? Ela vai ocupar essa realidade, ela vai ser atraída, né, irresistivelmente para essa realidade, onde ela vai comungar, ela vai viver uma realidade com as demais pessoas que têm uma compatibilidade de vibração, algumas um pouco mais alta, algumas um pouco mais baixa, e com aquele terrível peso na consciência, né? Que a nossa consciência, ela é a nossa justa juíza, ela é a nossa justa julgadora, enfim, é a nossa própria consciência que vai nos cobrar. Agora imagina você, faça uma imaginação, você com um problema tremendo, e aí você chega nesse patamar de tirar a sua própria vida. Só que você continua com esse problema tremendo. Só que existe um agravante. Por quê? Você já não tem aquelas pessoas, né, que gostariam de te ajudar, né? Aquelas pessoas que você tinha como ente querido, né? Talvez o pai, a mãe, um irmão, um próximo, um amigo. Elas não vão estar lá. Então, é aquela pessoa com aquele mesmo problema, só que com esse tipo de agravante. Ou seja, aquele problema, ele começa a duplicar. E aí quando a pessoa começa a despertar e ver o que ela cometeu, a própria consciência vai lhe trazer um remorso. Isso seria uma condenação, isso seria o famigerado inferno. Mas será que essa pessoa ela vai ficar realmente lá eternamente? Não, porque existe o livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio ele funciona como aqui. Por exemplo, eu posso chegar ali em casa, eu posso assistir um jogo de futebol, posso assistir um jornal, posso assistir um filme, né? A escolha depende de mim, né? Eu posso, sei lá, daqui a pouco optar em fazer uma corridinha, ou eu posso, sei lá, optar em comer alguma coisa e não ligar muito para esse lance de dieta. É uma escolha, né? E essa escolha de querer sair do lamaçal ou permanecer nele também é uma escolha. É como as nossas escolhas que a gente faz, né? A gente tem essa capacidade de escolher. Bom, a partir de hoje eu vou mudar muita coisa na minha vida. Eu tenho um vício e eu quero acabar com esse vício. Sei lá, talvez eu fumo cigarro e eu não quero mais fumar. E, sabe, depende da nossa escolha. E do lado de lá a mesma coisa. Porque conforme a pessoa ela vai mudando a sua concepção e ela vai querendo por um esforço próprio mudar a sua própria realidade, a sua vibração mental vai cada vez mais se elevando. E chega num patamar que ela se vê que está na hora de ela galgar outros patamares da realidade. Mas lembre-se, esse lance de céu, esse lance de inferno, é simplesmente uma simbologia de algo muito extenso e muito profundo que acontece por trás das realidades. Todas as realidades estão acontecendo simultaneamente dentro da mente do todo, e todas elas são realidades semelhantes à nossa, né? Não tem como a gente trazer a concepção da realidade do lado lá de maneira bastante clara, mas a gente pode perceber que ela é semelhante à nossa. O que seria semelhante? Lá existe trabalho, lá existe equipes, lá existe governadores, lá existe equipe de seguranças. Conforme a realidade ela vai subindo, né, esses fenômenos sociais eles vão sendo mais transcendentes. Todavia, eles são o mesmo. Lembra que a gente pode colocar aqui o segundo princípio, até de Hermes Trismegisto, do hermetismo, né? Que seria o princípio da correspondência, como em cima, também é embaixo. Ou seja, o que está aqui embaixo é meramente reflexo do que está em cima, com uma diferença, obviamente, de graus de vibração. Quanto mais embaixo, vibração mais densa, mais em cima, vibração mais clara, uma vibração mais sutil. Quanto mais a vibração mais sutil, mais próximo do Criador. Quanto mais próximo do Criador, mais amor envolvido. Quanto mais amor envolvido, mais harmonia, mais coesão, mais união, mais tudo de bom, mais felicidade. Tudo aquilo que a gente julga ser agradável tem realidades superiores, né? Qual é a diferença das realidades superiores das realidades inferiores? É simplesmente essa dose de love, de amor que as entidades que ali estão têm, né? E que para a gente galgar patamares superiores, a gente só precisa trabalhar a nossa consciência com esse processo de despertar, com esse processo de tomar atitudes mais conscientes, enfim.
E o que acontece com essas pessoas, né, com esses nossos irmãos? Porque lembrando que tudo em profundidade é uma coisa só, simplesmente passando por uma ilusão de separatividade, né, como diz os tibetanos, a heresia da separatividade, lembrando que esses nossos irmãos, eles simplesmente estão passando por realidades temporárias, assim como a gente está, e que à medida que a gente vai despertando a consciência, elevando a nossa vibração mental, a gente vai galgando realidades superiores. Então, não tem uma condenação eterna para os suicidas, para os assassinos, mas é claro que a própria consciência irá julgá-los, e o julgamento da consciência é um julgamento um pouco mais pesado, dependendo do teor, né? Do teor do que a pessoa, meu gato está aqui, do teor do que a pessoa ela emite, enfim. Mas tudo isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração, que é uma questão simplesmente temporária, né? Que esse corpo, ai filho, sai daí. Esse corpo, passa aí. Esse corpo é simplesmente uma vestimenta que a gente usa, né? E que quando a morte ela chega, ou quando esse corpo não oferece mais subsídios para que a gente esteja mais nele, a mente continua, as informações, né, desse corpo astral ou dessa mente, até fugiu o nome aqui. Bom, que é uma questão mais do Dr. Barnard, né, memória extrasensorial, essa memória ela continua, né, em patamares da realidade que é compatível com a vibração. Lembra de um conceito bíblico? Cada um conforme as suas obras, porque o Criador, o todo, ele é extremamente justo, ele dá realmente cada um de acordo com aquilo que vibra, é de acordo com a compatibilidade. Então, se nós estamos aqui, que nós estejamos, né, mais conscientes, né, que nós estejamos mais conscientes das nossas ações, né, para que a gente não só almeje realidades superiores, mas que nós tornamos essa realidade, ajudamos esse mesmo espectro de realidade a elevar-se também, porque isso é gratificante. Enfim, pessoal, era mais esse conceito, eu espero que isso sirva de forma útil para vocês, para acrescentar. Era mais esse conceito aí para vocês entenderem mais ou menos como funciona, né, nessa questão das pessoas que tiram a própria vida. E eu vou trazer mais vídeos aí abordando esse tipo de assunto, né, vida após a morte, realidades astrais. Eu quero trazer da próxima aí as diferenças, né, dos anjos celestiais e dos demônios perversos, qual seria a diferença, e a gente vai trazer essa questão no outro vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal de YouTube, né? E desculpa pelos barulhos aí de fundo, porque eu tô fazendo aqui no quintal de casa e começou a chover agora, por incrível que pareça, cachorro fazendo barulho, o gato. Enfim, mas é isso, pessoal. Grande abraço, felicidade a todos. Se inscreva no meu canal e até uma próxima. Abraço!